né, desde lá do seu princípio, lá dos seus princípios que são copiados dentro das empresas, essa questão de remuneração. Remuneração deve ser respeitada a princípios de justiça, em que a remuneração deve ser justa, tanto para empregadores quanto para empregados, né? Ele é o que? Defende essa remuneração justa, né? E os caras anteriormente defendiam remunerações por produção, né? Pagamentos por produtividade, né? E aí Fayol coloca lá, né, essa remuneração que deve ser justa. Na verdade, ele fala muito de uma remuneração que seja equitativa, né? Uma remuneração que seja equitativa, que tem a ver com o quê? Com tudo aquilo que você traz bagagem, né? De estudos, de qualificação na nossa vida profissional. Muitos sindicatos e muitos teóricos falam de uma divisão de pagamento que seja igualitária, né? E aí vem Fayol falando de uma divisão que seja equitativa, né? Seja igual ao que tudo que a pessoa correu atrás, vamos dizer que de cursos e tudo. A gente pega o nosso exemplo. Estamos aí fazendo as aulas online, essa luta danada, sacrifício. Estamos sacrificando todo o nosso tempo, mas o quê? Em breve nós seremos técnicos em segurança do trabalho. E aí não é justo que eu tenha a mesma remuneração da galera lá do chão de fábrica, né? Infelizmente, né, ou felizmente, aquela galera que eu já sei que é o de Taylor, que é o de Ford, que é o cara que está lá na frente da linha de produção, eu tenho um salário maior do que o deles. Por quê? Porque eu estou aqui depois do horário, eu estou aqui me sacrificando, entendendo de toda essa teoria, né? Eu estou na nossa habilidade técnica e conceitual da administração, né? Estou lá fazendo as minhas habilidades técnicas e conceituais. Humanas eu já tenho, habilidades lá que são natas, habilidades práticas eu tenho, agora eu estou nas técnicas e conceituais. Então eu devo de receber essa minha remuneração compatível aí, ó, às questões, essa remuneração minha compatível aí a tudo isso que eu estou, na verdade, plantando aí dentro desse processo, né? Essa remuneração aí que seja equitativa, não igualitária, né? Não é igualitária não, porque a gente tem os custos da mesma forma, você tem outras pessoas lá que têm remuneração maior, mas que são, por exemplo, um engenheiro de segurança do trabalho, né? Que já passou pelo nosso degrau aí, que é o técnico de segurança do trabalho, e posteriormente se tornou o engenheiro de segurança. E aí, essa remuneração dele, obviamente, é maior do que a nossa. Tranquilo isso, gente? Tranquilo, professor. Tranquilo, beleza? E aí, a centralidade ou a centralização, tá? Essa é uma das grandes críticas de Fayol. Até então as empresas apoiam, isso aí sai de um modelo administrativo, obviamente a gente está percebendo que é aplicado dentro das organizações em larga escala, mas a questão da centralidade ou a centralização é a grande crítica ao modelo administrativo de Fayol. Atenção, isso aí se eu perguntar lá, dos 14 princípios de Fayol, qual que foi o modelo, né? O modelo administrativo que é criticado pela administração moderna. É o 8, é a questão da centralidade. Olha o que ele fala, que posteriormente ele foi criticado e ele é criticado. Ele fala lá, ó, a autoridade da empresa é desempenhada por aqueles que estão no topo da organização. Então, tudo bem, né? Essa questão da autoridade. Só que eu trouxe de forma resumida, mas se você debruçar todos esses princípios, você vai ter algumas teorias dele que fala dessa centralidade, que fala de uma questão perigosa, que ele traz uma questão que coloca que, por exemplo, que dependência gera poder. O que você está querendo dizer com isso, professor? Ele fala, por exemplo, que as pessoas devem ter essa centralidade, que as pessoas que estão no topo da organização ou que estão em níveis lá, nesses níveis que ele colocou lá, anteriores aqui, de disciplina, de autoridade, eles devem ser centralizadores. Eu nem coloquei isso aqui, porque são coisas perigosas e que são coisas que hoje são excluídas pela empresa. O que acontece? Ele fala nessa centralização. Ou seja, ele fala de uma forma perigosa que as pessoas devem centralizar. Um exemplo disso, professor,
O exemplo de você ter um técnico de segurança do trabalho, por exemplo, que ele começa a pegar a chave do almoxarifado, aí, por exemplo, você tem a chave do almoxarifado lá e fala assim, você tem a cópia da chave? Ele falou assim, eu tenho, pode deixar a cópia da chave comigo. Aí beleza, ele fica com a cópia da chave do almoxarifado. Aí você tem a senha do Xerox. Ele fala assim, você tem a senha do Xerox? Pode deixar a senha do Xerox comigo que eu vou deixar a senha do Xerox para mim. Beleza. Aí você tem lá todos os treinamentos, não pode fazer, pode deixar que eu faça todos os treinamentos da organização. Ele começa a centralizar todas as questões. Aí um belo dia, ele tem um salário lá, um exemplo, de R$3.200, aí ele vira para sua chefia e fala assim, aqui, meu salário é de R$3.200, eu estou indo embora. Eu estou indo embora para uma empresa que vai me pagar R$4.600. Aí o chefe dele fica até amarelo, né? Você tem lá a questão da sua hierarquia, sua chefia imediata, normalmente o administrador, o engenheiro de segurança, provavelmente se for uma empresa menor, o dono da empresa, fala, mas o que está acontecendo, meu amigo? E ele fala assim, não, eu estou indo embora. O que acontece? O Fael apregou essa questão que coloca aqui, a empresa desempenhada por organizações no topo, essa questão da centralização das pessoas do topo da organização, ou no topo de questões de trabalho. Aí o que acontece? Ele vende essa ideia de que as pessoas colocam essa centralidade de dependência gerar poder e que de repente as pessoas se veem presas com essa centralização, com essa centralidade. É o que acontece com o gestor, com o chefe, ele acaba promovendo essa pessoa, ele acaba dando um aumento para essa pessoa, porque essa pessoa teve centralidade, essa pessoa teve centralização dentro do processo, né? Você é maldoso, né? E aí, o que acontece? Posteriormente, hoje não adianta, né? Posteriormente, o cara pode usar essa estratégia, aí o chefia dele imediata vai ficar de olho nele, vai acabar demitindo ele, vai colocar outra pessoa para treinar, vai começar a colocar outra pessoa para ter a chave do almoxarifado, para ter a senha do Xerox, para que essa pessoa seja substituída. Mas inicialmente é realmente um choque, né? Ele apregou isso dessa questão da centralização, que traz realmente esse choque à questão da gestão. É válido hoje, por exemplo, nas certificações de qualidade, de ISO 9001, e todo o processo de certificação, eles trazem manuais de procedimentos. Alguém já ouviu falar nisso? Manual de procedimento, manual de qualidade, já viu isso dentro das empresas? Ô, professor, eu não tenho direito não. Esse negócio de centralização é que a pessoa pega muita responsabilidade praticamente de tudo, aí ele fica querendo ser maior que o dono, tipo assim? Isso, ele pega na verdade, olha o que ele pregou, né? Até então estava beleza a sua teoria, mas o que ele faz? A pessoa vai pegando todas essas responsabilidades e aí em dado momento ele usa essas responsabilidades que ele tem, todo esse poder que ele tem, para poder jogar isso na empresa. Aí fala assim, ou eu vou embora, você me dá um aumento, que eu estou indo para outra empresa. Você entendeu? E esse como é o nome do homem mesmo? Vaiol. O Vaiol. Aí ele fala que tem que ter uma pessoa só para fazer isso tudo, assim, mas com a remuneração certa? Até então ele vai falando, né? Dos quesitos certinho, continua falando. Talvez essa seja a sua maior crítica. Divisão do trabalho, beleza. Autoridade, beleza. Disciplina, tranquilo. A gente entende dentro das questões aí, unidade de gestão, unidade de controle, subordinação, remuneração. Mas chega na 8, na centralidade, ele apoia que as pessoas sejam pessoas centralizadoras, que as pessoas centralizem todos os processos. A pessoa vai abraçando. Tem gente que faz isso dentro das empresas, tá? Eles pegam isso aqui, essa teoria, e falam assim, opa, eu vou fazer isso na minha vida, né? E realmente vai o quê? Talvez até de forma inconsciente ou não, né? As pessoas vão centralizando tudo na mão delas. Aí um belo dia, ela usa isso contra a empresa ou contra o seu gestor. Fala assim, se o senhor não for embora, se o senhor não me pagar esse salário, eu estou indo embora, eu tenho uma outra proposta. Na verdade, as pessoas... O gestor pode fazer isso também? Porque o gestor também ele é responsável por praticamente tudo também, né? Tudo. E isso aí, estudado em curso de administração, em cursos superiores, é a mesma teoria. Os gestores podem fazer isso, os gestores fazem isso, na verdade. Só que aí, as empresas hoje,
né, de forma geral, as organizações lá, elas já estão começando a ficar calejadas com esse tipo de ação, né, que já é uma ação que já está manjada, né, já é uma coisa manjada já. Aí o que o pessoal está fazendo? Certificação de qualidade, por isso que eu falei com vocês. Quando se fala em certificação de qualidade, fala em manual de procedimento. Quando se fala em manual de procedimento, fala, por exemplo, que você tem manual de conduta, ou seja, tudo que um gestor está fazendo, ele coloca lá, passo a passo, receita de bolo lá do seu processo de trabalho. Isso hoje é até em forma virtual, antigamente era até impresso. Mas hoje coloca lá tudo que o técnico de segurança do trabalho faz. Faz CIPA, se vocês entrarem lá, vocês vão ver todos os manuais de procedimento. Vocês entrando lá, obviamente, vocês vão ver lá. É CIPA, o processo de CIPAT, todos os processos administrativos aí e burocráticos de um técnico em segurança do trabalho. Para quê? Para que a pessoa não torne centralizadora. Porque senão a pessoa vão se tornando centralizadora e usando aquilo ali contra a empresa. Porque aí em um dado momento ele vira e fala assim, não, eu estou indo embora, eu quero um aumento de salário, senão eu vou para outra empresa que é empresa concorrente. E aí a empresa fica, o gestor dele lá, a chefia imediata dele lá fica de pés e mãos atadas. Por quê? Porque a pessoa centralizou tanto. Entendeu? A pessoa trouxe esse processo de centralização. Se for o gestor, pior ainda. Se for chefia imediata, pior ainda. Porque eles vão acabar fazendo... Se você perceber que a pessoa vai agregando cada vez mais o seu trabalho e não passa para ninguém, ela vai, obviamente, fazer isso no futuro. Tranquilo? Entendi. Então, a empresa que tem que controlar isso, porque senão vai aparecendo cada vez mais funcionário, querendo mais. Isso. Aí, ou senão, num dado momento, você tem lá um trabalhador que você percebe, a gente pode mudar esse foco, você percebe que ele é centralizador, mas, por exemplo, ele é um operador de caldeira. Você tem lá um trabalhador operacional lá de firewall, de Taylor, mas ele começa a pegar tudo lá para ele. Pega a chave, pega a cópia da chave, pega a responsabilidade, chega mais cedo e tudo. E aí a gente vai tentar combater isso. Falar, opa, fulano de tal, às vezes as pessoas elas têm a cultura de nem tirarem férias. Tem gente que nem férias não tira, já viram isso? Dentro das empresas, o cara não tira férias, ele fica lá, vende as férias e tudo que ele ama ficar lá naquele troço. Mas por quê? São pessoas que têm características que são centralizadoras. Às vezes eu posso estar falando com uma pessoa que tem característica que nem sabe, né? Mas a pessoa é centralizadora dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, ela vai pegando aquilo. Só que num dado momento, às vezes conscientemente ou inconscientemente, ela acaba trazendo aquilo ali como uma ferramenta que pode, de certa forma, acuar, né? Pode, de certa forma, trazer um prejuízo à organização. O problema de firewall, a sua grande crítica é que defende isso. Ele fala de centralização, né? Ele fala, inclusive, eu não coloquei isso aqui, não, mas, por exemplo, de dependência gera poder e tudo dentro do seu processo de teoria. E é perigoso. Só que até isso, dentro do processo de firewall, foi interessante, porque trouxe essa ferramenta, né? Trouxe essa ferramenta, é uma coisa negativa, mas que a administração em geral jogou para positivo, né? Colocou como um alerta aí dentro do processo dos princípios de firewall. Nem excluiu, deixou lá, mas que serve como um alerta aí essa questão de centralização. Ok? Tranquilo? Ok. A questão de hierarquia, né? Trata-se do desempenho da autoridade, que deve ocorrer do mais alto cargo até o mais baixo cargo. Essa hierarquia, a mesma hierarquia que ele fala da centralização, é essa hierarquia que ele defende, né? As empresas são hierarquizadas, né? Ou seja, você tem lá no topo lá as chefias imediatas, até chegar ao nível mais baixo da organização, né? Essa forma hierárquica dentro das empresas, né? E aí essa hierarquia que ele defende está lá, os funcionários no chão de fábrica lá, os funcionários de Ford lá dentro da linha de montagem, os trabalhadores de Taylor lá, que trazem estudos de tempos e movimentos e tudo, isso vai subindo lá dentro da organização. Ele se preocupa, sim, isso aí é muito bacana dele, e se preocupar dentro dessa questão da divisão do trabalho, né? Quando ele fala lá dentro dessa divisão do trabalho, que ele começa a pegar pessoas do chão de fábrica e observar essas pessoas para levarem as pessoas lá
como ponto positivo lá, a cargos administrativos dentro da empresa, se a pessoa passar por um teste ou tiver essa questão da qualificação, né, que é o que a gente está fazendo hoje, né, nos qualificando para a gente migrar para outros setores dentro da empresa ou para que a gente entre dentro de outras organizações já como técnico de segurança do trabalho, que dentro dessa hierarquia lá está na metade, né? Falei com vocês, dentro dessa metade da pirâmide, né? Nessa pirâmide organizacional lá que você tem nível piso, nível médio, nível base lá, e aí você vai subindo para outros cargos da organização. É essa hierarquia, ok? A 10, a ordem, né? Cada pessoa... Sim, alguém vai perguntar? Ninguém? A 10, né? A 10 traz a questão de ordem, né? Cada pessoa assume um determinado cargo e função, devendo estar no lugar certo, na hora certa, né? A questão de ordem, né? Essa determinação de cargo e de função, ela remete também à hierarquia, né? Essa ordem dentro das organizações. A equidade, os gestores devem ter função de ser justos e amigáveis com seus colaboradores, né? Essa equidade lá dentro da organização, essa divisão equitativa de salário, né? E de funções lá dentro das empresas. A estabilidade, né? Quanto mais tempo o colaborador permanecer na empresa, melhor, já que a rotatividade prejudica o bom andamento dos negócios. Essa estabilidade dentro da organização, chamado turnover. Se eu quiser escrever isso lá na frente dessa estabilidade, se eu quiser anotar no meu caderno, se eu quiser anotar no meu bloco de anotações, o turnover, T-U-R-N-O-V-E-R, essa rotatividade, né, chamada aí pela empresa, né, de trabalhadores. Professor, sim. Volta o tópico 11, por gentileza, Claro. Só para eu terminar de copiar aqui. Claro, meu bem. Eu estou fazendo resuminho. Obrigada. Tranquilo. Aí, ó, eu vou digitar aí para nossa amiga que está copiando aí, bacana, equidade, né? Os gestores têm a função de ser justos e amigáveis com seus colaboradores, né? Também essa questão de remuneração que eu coloquei, a equidade. A estabilidade, falei, né? Esse turnover, né? Que é essa rotatividade, né? Imaginem vocês ao técnico de segurança do trabalho lá, e aí vocês entregam, né, para as pessoas na sua admissão, botinas, luvas, capacetes. O cara vai ser de solda, entrega luvas lá relacionadas ao processo de trabalho de solda, e aí amanhã, 15 dias depois, o cara vai embora, né? Ele vai embora, vocês preencheram ficha de EPI, ele passa no RH e pede demissão. Ou seja, há o que é um grande prejuízo à organização, né? Ela prejudica o bom andamento dos negócios, né? Então a empresa deve o quê? Primar aí, né? Deve ter iniciativas para ter os trabalhadores lá, né, dentro dessa estabilidade, né, dessa estabilidade lá, para que as pessoas sejam remanejadas aí, né, dentro do processo hierárquico, né? Ninguém gosta de uma empresa que as pessoas entrem e saem com muita frequência. Tá? Qual que é o campeão de turnover, de entradas e saídas, né? Que é realmente esse coeficiente aí dentro das organizações aí que a gente imagina, que vocês imaginam. Quem que é o campeão aí de entradas? Telemarketing, muito bem. Quem que falou? Maria, a Maria, o telemarketing, né? Vamos fazer propaganda, né? A alma viva do Brasil, né? A Contex lá. É um entra e sai de gente, nossa, entra 1.000 e sai 2.000, entra 2.000 sai 3.000. É muita gente entrando e saindo dentro dessas organizações. Aí ficou uma loucura, né? Como é que você estabelece projetos dentro dessa empresa visando a questão de segurança do trabalho? Aí meu professor tem segurança do trabalho dentro de empresa de telemarketing? Eu pergunto, tem isso lá dentro das empresas de telemarketing? Tem, gente? Qual que é o risco dentro de empresas de telemarketing lá? Já pegando o gancho lá da Maria. Tem riscos o quê? Riscos ergonômicos, né? Nossa NR17, que traz ergonomia, ou seja, postura, né? Você tem riscos lá que envolvem a questão de audição, né? Foninhos lá, né? Você tem riscos hoje que envolvem a questão de ambiente de trabalho, né? Coronavírus, né?
coronavírus lá, você tem empresas lá com ar-condicionado, com limpeza de filtros. Então você tem técnico de segurança do trabalho sim, né? Pensando nessa questão da postura, pensando nessa questão do estresse, né? Você tem que ter o quê? Rotatividade de trabalhadores lá na nossa divisão do trabalho lá, ó. O cara ficou muito tempo num setor, obviamente você tem setores diferentes, né? Dentro de call center, setores receptivos, setores ativos lá. Então você tem que trazer essa alteração, senão você tem estresse lá. Então você já tem riscos ergonômicos, de postura, você tem setores de ruídos, você tem setores muito estresse lá. Então você tem um técnico de segurança, mas como é que você desenvolve trabalho numa empresa que tem um turnover, que não tem estabilidade, né? O povo entra 1.000 e sai 2.000, né? Como diz a Maria lá. Você tem um outro setor lá, campeão na região metropolitana, é supermercado, tá, gente? Para quem já está olhando nessa área, supermercado, também às vezes só fica o gerente encarregado. O resto debanda todo mundo, né? Todo mundo foi embora, né? E aí você tem um alto turnover, aí não tem jeito, não tem estabilidade. Professor, Né? eu falo que supermercado e call center é tipo o primeiro emprego. Verdade. Começa por ali. Começa por ali, né? E aí você não tem essa questão de estabilidade. Tem Taylor lá dentro desse lugar e Ford? Supermercado e call center? Acho que tem, porque eu trabalho. Com certeza. Muito, é o que mais tem no caso. Demais, né? Normalmente é no call center. Demais. Padronização de processos, né? O cara fica lá com um robozinho decorando o script, ele não é pago para pensar, né? Ele é pago somente para executar o processo. Isso tudo são fatores que geram extremo estresse e desmotivação, né? Ao trabalho, né? Então, bem colocado aí, demais, né? Alguém disse ali, demais, ou seja, trabalhadores padronizados, trabalhadores que estão robotizados aí, o sistema de padronização dos nossos teóricos anteriores. É interessante, não tem nada a ver com produção braçal, né? Às vezes os caras que trabalham lá na produção braçal, obviamente, estão muito mais felizes lá da Fiat do que os trabalhadores do call center, né? Porque você tem um estresse maior e você não tem você não trabalha realmente com a produção de algo que você vê sendo materializado ali, sintetizado, vamos dizer assim. E você trabalha muito com pessoas, né? E gera esse estresse. Ou trabalha com produto, esse estresse é menor. Ok? O 13, iniciativa, né? Ter a capacidade de fazer planos e executá-los com o intuito de que o mesmo sejam bem-sucedidos, né? Essa iniciativa aí dentro do processo, né? Iniciativa anda junto com o espírito de equipe, né? Um trabalhador em equipe bem realizado garante o sucesso das operações dentro das empresas lá, né? E aí, os dois andando junto, né? A iniciativa e o espírito de equipe lá, tá? E aí, por quê? Esse trabalhador, as empresas, o quê? Na verdade, o FAIOL, né? Apregou esses dois aí, né? É o que? Essas pessoas que trazem essa proatividade dentro das organizações, né? Devem ser proativas aí dentro do processo aí, né? Ok, a iniciativa, ter a capacidade de fazer planos, executá-los com o intuito de que os mesmos sejam executados, né? Pensando em segurança aí, né? Fazer os planos, fazer os projetos da CIPA, fazer uma CIPA lá recolhendo um trabalhador de cada setor para que essas pessoas sejam lá meu braço direito, né? Vou fazer o planejamento, vou trazer um final do ano lá de 2021 com o meu levantamento de uma CIPA que seja positiva, né? O que fizemos de alteração, tendo em vista as alterações de acidentes do trabalho, né? E se houve acidentes do trabalho, que eles sejam minimizados, não teve nenhum, que a gente permaneça dessa forma, mas sempre visando aí treinamentos, todos dessa forma, para a gente ser bem-sucedidos aí dentro do processo. Espírito de equipe, né? Um trabalho bem realizado garante sucesso da operação dentro da empresa, né? Eu tenho que ter o que? Eu tenho que pensar nessa coletividade. Acho que não tem jeito de ser técnico de segurança no trabalho sem pensar nessa equipe, né? Porque eu vivo o meu trabalho para isso, né? Meu trabalho é voltado a esse espírito de
equipe aí dentro do processo. É voltar diretamente à equipe, porque senão não justificaria o técnico em segurança do trabalho. Percebe-se que existem muitos princípios aí que se aplicam até os dias atuais e outros que já foram perdendo com o tempo, né? Principalmente lá a questão da crítica da centralização. Importante é considerar o papel, né? Importante é considerar o papel significativos das teorias com Fayol para o funcionamento das empresas, como presenciamos atualmente, né? Então, isso aí é a questão da autoridade, da responsabilidade, das chefias, das questões de hierarquias aí, trazem esse processo aí, né, de Fayol aí. Ok, gente? Ok, pessoal? Tranquilo? Beleza? A nossa pergunta da aula de hoje, né? A nossa pergunta valendo pontos aí. Professor, Sim. esse slide seu de hoje, você vai colocar no AVA? Vou colocar no AVA. Vou colocar lá no AVA para a gente ter isso aí, para a gente ter os 14 princípios lá, para a gente poder fazer os exercícios. Tá bom, obrigada, professor. Professor, Pode a falar. Aline pediu para avisar que ela tá passando mal, por isso que ela não tá assistindo a aula hoje. Beleza. Beleza não, né? Melhoras para a Aline. Aí, aquelas... Professor, Sim. desculpa te interromper. Eu te mandei aí no chat a mensagem que a Isabelle, ela também está trabalhando hoje porque a passagem vai aumentar, então ela falou que está fazendo as placas com os novos valores. Beleza. Ela está presa no serviço até mais tarde, tá? Beleza, fazendo hora extra. Porque vai aumentar a passagem, viu? Prevalece os interesses pessoais dos interesses da organização. É o nosso exemplo da nossa aula de hoje. Tranquilo. E aí a nossa pergunta de hoje, dos 14 princípios de Fayol, qual que você considera a crítica aí dos 14 princípios de Fayol e por quê? Ok? Professor, digita aí pra gente tirar uma foto e copiar para ficar mais fácil para todo mundo. Eu não tô conseguindo digitar. Meu teclado travou. Ah, tá. Professor, dos 14 princípios de Fayol. Dos 14 princípios de Fayol, qual você considera a crítica? E por quê? Professor, Sim. o senhor vai postar essa matéria no AVA ainda hoje? Vou, ainda hoje. Vou repetir a pergunta. Dos 14 princípios de Fayol, qual você considera a crítica e por quê? Ok? Posso perguntar 2? Não. A mais crítica? A mais crítica. Ô, professor. Dos 14 princípios aí. Repete, por favor, professor. Sim. Pois não. Não, então, a número 1 não é para pôr a crítica que o senhor falou, né? É para pôr a minha opinião. Se você considerar que a sua opinião, que a minha opinião é a sua crítica, pode colocar que eu falei. Então tá bom. Acho que eu consegui agora, hein? Os 14 de Fayol o que mesmo? Estão enxergando aí? Então dá pra ver? Tá. Só dá um zoom um pouquinho, por favor. Claro. Professor, Sim. daí não dá para enxergar nada, não. Eu vou aumentar. Muito obrigada. Eu vou aumentar. Aí, ó. Deixa eu salvar o primeiro, né?
Fiz uma outra pergunta, mas é a mesma coisa, tá? O professor, Sim, não consigo ver, não. eu vou aumentar. Deu pra ver, Adriana? A eu tenho que justificar o porquê que eu escolhi aquela? Sim. Justificar, o mais importante, né? Uai, professor, hoje você tá inspirado? Tô. Na número 2, após segurança do trabalho, é ponto de interrogação? Ponto de interrogação. Obrigado. Professor, agora melhorou para mim. Muito obrigada, tá? Nada. A 3 ali tá errado, né? Faiol e relação a taiol? Ó, muito obrigada. Maria. Isso. Obrigado, Maria. Eu já até conheço a voz da Maria. Oi? Já até conheço a voz. Copiar as 3? Professor, Sim. você me desculpa, mas vou precisar que você aumente um pouquinho aí, que eu não tô enxergando, não. Só falta 3, pode ser só ela, por favor. Aí, obrigada. Nada. À disposição. Bacana, pessoal. Vocês conseguem lançar isso pra mim hoje lá no grupo? Não consegue? Sim? Sim. Então é isso aí, galera. Então foi essa nossa aula hoje. Nós falamos de Faiol. Um grande abraço. Muito obrigado aí pela aula de hoje. Fica todo mundo com Deus aí. Até a próxima quarta-feira. Ok, até a próxima. Até a Boa próxima, noite. gente. Boa noite. Boa noite. Eu vou... Obrigada, boa noite. Até mais, gente. Eu vou postar lá, viu? Deixa eu terminar a última aí, professor. Você quer ver a última? Anota aí. Qual o grande diferencial de Faiol em relação a Taylor e Ford, galera? Posso sair? Sim? Obrigado. Obrigado a vocês, gente. Abraço. Até quarta-feira.